Muito bem, pessoal. Hoje teremos uma aula sobre poder na nossa disciplina Ciência Política, para entendermos toda a construção da nossa disciplina, que estuda o poder, estuda as relações de poder, estuda o sistema de governo, a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Importante para nós sabermos na concepção do filósofo Max Weber, jurista, economista. Ele dizia que o poder é o que é a capacidade do Estado de impor a sua vontade, mesmo em face da resistência do outro. Max Weber dizia que poder é violência, é a força. Essa era a visão de Max Weber. Uma coisa que o Weber colocava também é que o Estado era o único que possuía o monopólio da força. Ele tinha esse atributo. Aí nós veremos também uma outra autora, uma outra filósofa, também a Hannah Arendt. Hannah Arendt diz, ela é mais suave, ela é mais tranquila no que tange ao poder. Ao invés de entender o poder como força, como obrigação, coação, de fazer o outro ouvir, ela disse que o poder é convencimento. Poder é convencer. Através do diálogo, através de uma conversa, de um grande acordo, se chega a um resultado execuível, um resultado mais interessante. Hannah Arendt. E aí, vamos dar continuidade na nossa aula e vamos falar também do poder segundo Michel Foucault. Muito bem, Michel Foucault, ele faz uma reflexão muito aprofundada do poder. E ele tem um livro muito interessante, A Microfísica do Poder. E o que é a microfísica do poder, pessoal? Na visão de Foucault, ele dizia que o poder não está centralizado no Estado, porque a primeira coisa que nós entendemos, né, que quando falamos de poder, de força, nós nos remetemos logo à figura do Estado. Não. Segundo Foucault, o poder está na periferia e não centralizado no Estado. Segundo Foucault, o poder está em todas as relações, em todas as instituições existem relação de poder. Por exemplo, o pátrio poder, o poder do pai em relação ao filho, às suas obrigações. Então, a relação do pai e o filho é uma relação de poder. Do professor em relação ao aluno é uma relação de poder. E do aluno em relação ao professor também é uma relação de poder. Na visão de Michel Foucault, marido e mulher também é uma relação de poder. Então, segundo a visão de Foucault, quando refletiu sobre a microfísica do poder, ele queria dizer o seguinte: o poder está em todas as partes, ele está diluído na sociedade, nas relações sociais e nas instituições. Na escola, nas igrejas, nos exércitos, nos clubes de serviço. Toda a relação de poder existe o quê? Um dominador e um dominado. Muito bem? Essa era a visão de Foucault. Então ele foi além. E aí ele vem definindo o poder. Por exemplo,
ele falou sobre o poder soberano. O que é o poder soberano? O poder soberano era o poder dos reis absolutistas, dos reis que deixavam morrer e deixavam viver. Era aquele poder absoluto dos reis que se sentiam na terra serem os representantes de Deus. Então, os reis, eles possuíam o quê? Eles possuíam, né, o poder executivo, legislativo e judiciário. Ele centralizava todos os poderes nas suas mãos. Então, podemos dizer que o rei administrava, os reis faziam as leis e os reis julgavam os seus súditos. Então, o poder soberano era o poder dos reis absolutista. Importante a gente entender essa questão. E também Foucault falou sobre o poder disciplinar, que leva à fabricação dos indivíduos máquinas, dos indivíduos robotizados, adestrados, domesticados. E o que é o poder disciplinar? O poder disciplinar é a forma que as instituições utilizam para adestrar os seus membros. O poder disciplinar, ele incide no indivíduo. Por exemplo, a família. A família é uma instituição. Ela tem uma forma de disciplinar, uma forma de educar os seus filhos sobre vários aspectos. Nós temos as escolas que têm uma doutrina, que segue uma filosofia. Também é uma forma de você fabricar indivíduos moldados, adestrados àquela filosofia. Nós temos as igrejas, nós temos os exércitos, nós temos os manicômios, os presídios. Todas essas instituições possuem um poder para disciplinar os seus membros, no sentido, utilizando a palavra de Foucault, de domesticá-los. É por isso que a nossa sociedade é uma sociedade passiva, obediente. Sociedade que eu falo é um mundo. Obviamente que você tem sociedades no mundo que são mais aguerridas, são revolucionárias, criticam mais. Mas a maioria das sociedades, elas são adestradas, são domesticadas. Ou seja, se fabrica indivíduos obedientes que não questionam o poder. Somos frutos, todos nós, somos frutos de uma disciplina criada nas instituições das quais nós fazemos parte, como família, escola, igrejas, repetindo, né? Exércitos, clubes de serviços. Muito bem? Então, essa era a visão do poder disciplinar. Ressaltando, o poder disciplinar incide sobre o corpo do indivíduo. É uma coisa individual. Ao contrário, o senso do biopoder. Do biopoder, que ele vai incidir na coletividade. O biopoder já é na contemporaneidade. O biopoder, ele vai incidir na sociedade. É a forma do Estado que tem de controlar a sociedade através do controle da natalidade. O Estado controla a população que vai nascer. Um país, por exemplo, né, como o país
que, para evitar uma superpopulação, o Estado ele implanta um controle de natalidade. Porque superpopulação você tem um desequilíbrio econômico em relação à fome e etc. Então, quando o Estado faz o controle de natalidade, este é um instrumento do biopoder. Por exemplo, quando o Estado preserva o meio ambiente, temos leis que preservem o meio ambiente, também é um instrumento de biopoder. O Estado, o poder de você controlar a coletividade. Então, a diferença do poder disciplinar, que fabrica, que formam homens, né, que tem assim, formam indivíduos máquinas, né, para o biopoder, é que o poder disciplinar ele incide sobre o indivíduo e o biopoder ele incide sobre a coletividade. Quando o Estado, por exemplo, ele implementa políticas públicas na área da saúde, também é uma interferência, é um instrumento de biopoder para alterar o comportamento de uma sociedade. Muito bem? Então, vamos guardar essa matéria, esse conteúdo sobre poder, que é relevantíssimo na nossa disciplina Ciência Política. Um abraço, pessoal.